Vamos ouvir a palavra de Deus. Peço, amada igreja, fique de pé mais uma vez. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos prontos, Pai, para te ouvir, Senhor. Em todo tempo, Senhor, meu Deus, nós queremos, Pai, te ouvir. Pai, fala conosco, Pai, nos ensina, nos exorta. Faz conforme o teu querer, Deus. Nós estamos aqui para aprender, para nos tornar melhores, mas melhores servos teus, melhores irmãos, melhores como homens e mulheres aqui nessa terra, aquele que vem, Pai, carregar o teu santo nome, Deus. Então, Pai, nos ajuda a sermos aquilo, Pai, que o Senhor falou que nós seríamos. Nos ajuda, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Abençoa a tua filha, Pai, que vai nos trazer, vai ser esse vaso que vai derramar a tua excelência sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém e amém. Paz do Senhor. Feliz de estar aqui. Domingo passado eu estava de cama e eu quero agradecer a oração da igreja, a cada um que, com carinho, intercedeu pela minha vida. Michele, obrigada. Sua sopa foi providencial. Que Deus continue te abençoando. Eu quero louvar a Deus, Louvar a Deus porque estar na casa do Senhor é um privilégio, Eu senti muita falta. Confesso para vocês que eu estava em casa na hora do culto e eu abri a Bíblia, E eu queria ler, eu queria devotar aquele tempo, ao Senhor. E meu corpo querendo dormir, meu corpo dolorido, muita dor de cabeça. E aí o Senhor me trouxe algo ao meu coração, Como é bom a gente ter tempo investido na presença dEle. São para esses momentos, São para esses momentos que o nosso tempo investido em Deus serve. A gente pode sacar. A gente tem como sacar esse tempo diante do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Se puder, João, mudou esse fundo de louvor, eu agradeço, filho. Vou colocar um outro. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo de número 5. O Senhor ministrou algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. 2 Reis, capítulo número 5, é uma passagem conhecida, mas eu quero pensar algumas coisas com vocês hoje. Amém? Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém o quê? Leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém?
Curve a sua cabeça, por favor. Senhor, é a tua palavra que será ministrada. Não é a minha, não é a palavra de homem algum, mas é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Nós queremos, Pai, colocar nossa mente agora cativa à tua palavra. Colocamos nossos sentimentos, a nossa emoção, nós colocamos o nosso achismo, nós colocamos as nossas próprias convicções, nós colocamos a nossa força agora, submetida à tua palavra. E submetidos à tua palavra, Senhor, eu peço a ti, fala conosco, e falando conosco, que todas as outras vozes se calem. Dizemos a ti que o Senhor tem liberdade para ministrar no nosso interior. Que tudo que é almático seja agora, Senhor Deus, neutralizado. Nós sujeitamos a nossa alma e a nossa emoção ao ouvir da tua palavra. E ouvindo a tua palavra, que tudo que há em nós se mova no sobrenatural. Deus, eu peço a ti que aonde o som da minha voz chegar, que o Senhor faça coisas terríveis, que o Senhor faça coisas sobrenaturais nessa noite. E aonde minha voz não tem poder para chegar, a tua palavra tem. E eu quero declarar, Senhor, que ao redor desta igreja, que ao redor deste prédio, os teus anjos postos para ministrar a favor daqueles que precisam. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém. Tome o seu assento. Eu quero pensar um pouquinho com vocês nessa passagem, uma passagem muito conhecida, mas o Senhor falou comigo hoje. O Senhor ministrou meu coração sobre essa passagem e eu quero pensar com vocês sobre este caminho. A Bíblia vai falar sobre este homem. A Bíblia vai falar que ele era um homem conhecido. Ele era um homem grande diante de outros homens. Ele era um homem que tinha poder, diga comigo, poder. Ele tinha também autoridade. Ele era um homem de domínio. A Bíblia diz que ele era chefe e que por ele, Deus, o Senhor, dava livramento aos sírios. Ele era um homem valoroso. Ele tinha muitas características boas. Esse homem aqui era um homem que Deus andava também com ele. Era um homem que Deus usava a vida dele para que a vontade de Deus fosse estabelecida em um tempo. Era um homem que por ele Deus permitiu que o exército de Israel fosse derrotado. Deus usa Naamã. Deus usa este homem aqui. E a Bíblia diz que pelo seu exército e com as suas tropas, eles entraram na terra de Israel. Eles devastaram a terra de Israel. Eles saquearam a terra de Israel. Quando você estuda, quando você para e você, como o irmão Rodrigo disse aqui, quando você não apenas lê a Bíblia por ler, mas quando você para e você medita naquilo que Deus quer trazer para você, naquilo que Deus quer abrir os seus olhos, você vai entender que este homem, ele entra dentro de Israel e ele saqueia Israel, ele queima casas, ele destrói celeiros. Esse homem, ele mata pessoas. Eu quero que você pense nesse cenário. E no meio disso tudo, ele leva cativo algumas coisas. Entre elas, pessoas. Ele não leva apenas o despojo de uma guerra, mas ele também leva pessoas. E a Bíblia diz que no meio desse despojo, no meio do tomar, ele leva uma menina. E coloca essa menina presa, escrava, a serviço da sua casa. Agora aquela menina que cresceu em Israel, aquela menina que ouvia falar acerca de Deus de Israel, aquela menina que eu creio que os seus pais ensinaram ela a andar no caminho do Senhor, aquela menina que eu creio que ela ouviu falar dos profetas, ela ouviu falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, ela ouviu falar da descendência de José, ela ouviu falar da libertação de Moisés,
Ela ouviu falar de toda uma geração que pereceu no deserto. Ela ouviu falar, eu fico imaginando essa menina crescendo, ouvindo e aprendendo a Bíblia pelos seus pais. Mas agora, a Bíblia não, a palavra pelos seus pais, porque naquela época não havia Bíblia. Agora essa menina, ela não está mais no convívio da sua família, ela não está mais num convívio social da sua cultura. Agora ela está cativa dentro de uma casa. Ela está dentro de um cativeiro, ela está cativa. E o seu algoz é aquele que devastou a sua cidade. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente pode estar até fora da nossa cultura. A gente pode até estar fora do nosso convívio familiar, do nosso convívio social que a gente tinha no Brasil. A gente pode até estar fora do que é normal para nós. Mas ainda assim há algo dentro de nós que aponta Cristo. Ainda assim há algo dentro de nós que nos lembra de quem nós somos. Ainda assim há algo dentro de nós que faz a gente, como foi dito aqui, olhar no retrovisor e saber que Deus estava lá. E o mesmo Deus que estava lá é o mesmo Deus que está aqui hoje. Aleluia! Essa menina, ela estava em um cativeiro, cativa como escrava. Mas a sua alma, o seu espírito era livre. E agora eu quero que você imagine essa menina comigo dentro daquele palácio, dentro daquela casa, servindo. E de repente ela olha para o seu Senhor. Ela vai olhar Naamã. E eu imagino, a Bíblia não conta isso aqui sou eu que imagino na minha mente muito fértil. Eu imagino Naamã chegando do seu serviço. Eu me lembro quando o Guimarães chegava do serviço em casa, com a roupa da polícia, com colete, às vezes com casaco, com cap. Então ele chegava em casa, ele ia tirando, ia colocando, tirando a farda, tirando o colete, tirando a outra parte, tira o cinto, tira a bota, aquela coisa toda, e de repente o corpo aparece. Eu fico imaginando aquela menina em um relance do seu Senhor passando pela sua casa, vendo o corpo dele, vendo os seus braços, vendo o seu pescoço, vendo aquilo que a armadura escondia. Você consegue entender isso? Eu fico imaginando ela olhando e caindo a ficha dela. O meu Senhor tem lepra. Nem tudo está tão bem assim. Ele conhece o rei. Ele é um homem valoroso. Ele é um homem de muito respeito. Ele é um homem que vence guerras. Mas ele é um homem leproso. Eu fico imaginando ela no passar dos dias. Porque a lepra, ela começa de pouquinho, mas ela se alastra muito rápido. Então eu imagino o corpo de Naamã tendo dificuldade para soltar da sua roupa de guerra. Quando a gente machuca e coloca às vezes um curativo, se você não utiliza a pomada certa, na hora que você vai tirar aquela bandagem, a pele vem junto. Vocês lembram quando eu queimei aqui, no primeiro dia de culto aqui? Queimei, Beatriz estava comigo, ficou um negócio, né? E eu pensei comigo, vai ficar uma marca enorme no meu braço, porque foi uma queimadura feia, com óleo. Mas no passar dos dias, tirando e fazendo o que eu não queria fazer, né? A gente raspa a pele para granular novamente, para nascer uma pele nova. Mas para todo mundo, quando eu mostrava, quando as pessoas viam, aquilo ali tava escuro, tava feio. E foi um negocinho pequenininho. Aonde eu ia às vezes trabalhar, os clientes me perguntavam o que eu tinha feito no meu braço. E alguns ainda falavam, nossa, depois que isso cicatrizar, vai ficar uma marca muito feia. Agora eu quero que você imagine Naamã comigo, não fazendo isso apenas num pedacinho, mas no corpo inteiro, puxando as suas vestes, tentando tirar as suas vestes. Talvez, do lado de dentro das portas, havia um gemido,
havia um barulho diferente. Às vezes, e por vezes, talvez aquela menina ouviu a sua senhora dizendo: busque mais panos, jogue isso fora, queime. E os dias se passando. Então, de repente, algo vem à mente daquela menina. Então um dia ela conversando com a sua senhora, em uma conversa comum, porque Deus não precisa de dia especial para fazer nada. Em um dia comum, em um dia qualquer, ela conversando com a sua senhora. E ela disse: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Você consegue imaginar o impacto dessa frase? Eu imagino aquela esposa ouvindo aquela escrava falar aquilo. Algo dentro daquela mulher se acendeu. Havia algo que poderia ser feito por Naamã. Havia algo que poderia ser realizado pela vida dele. Ele tinha poder, ele tinha contatos, ele tinha dinheiro, ele tinha influência, mas nenhuma dessas coisas estava dando certo. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente tem influência, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter até boa vontade. Mas se não for no de repente de Deus, fica só nisso. Diga comigo, fica só nisso. Aquela menina foi um instrumento de Deus. E então agora aquela mulher ouvindo aquilo, ela sai. E a Bíblia diz que ela entra e ela vai notificar a Naamã. E ela vai dizer: aquela menina que você trouxe cativa, ela me disse que há alguém que pode mudar a sua história. Tem alguém que pode curar você. Então Naamã se empolga. Ele vai ao rei e ele pede uma carta. E o rei então escreve uma carta ao rei de Israel dizendo: olha, eu vou te enviar um dos meus melhores homens, valoroso, de guerra, Naamã, e quero que você o restaure. O rei de Israel sabia que não havia poder nele. O rei de Israel tinha acabado de perder uma batalha. O rei estava com as cidades devastadas. O rei de Israel não conhecia Deus. O rei de Israel não tinha autoridade para governo. O rei de Israel prevaricava diante das suas funções de governo. E a Bíblia diz que quando ele pega aquele papel e ele começa a ler, então, além do desespero natural de ver a sua cidade devastada, agora ele tem um big de um problema na mão. Porque aquela carta era uma carta assinada pelo rei. E aquele rei estava dizendo: cura Naamã. Tem alguém aí que pode curar ele, cure-o. E muitas vezes isso vem até nós. São esses tipos de circunstâncias que nos rodeiam, que rodeiam a nossa casa, que rodeiam a nossa vida. Circunstâncias aonde a gente começa a observar que não há escape, não há como resolver. Então o rei de Israel rasga suas vestes. Ele começa a se desesperar. O que é que eu vou fazer agora? Como é que eu posso? Quem ele está pensando que eu sou? Como que eu posso fazer isso? Sou eu Deus?
Posso eu dar vida? Posso eu levantar, restaurar? Essa foi a pergunta do rei. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Existem horas que nós precisamos nos levantar na autoridade da palavra de Deus. Existem horas que nós precisamos nos levantar na autoridade da palavra de Deus. Quando o rei de Israel declara, sou eu Deus, ele está dizendo assim, mesmo que Deus fizesse algo, eu não posso. Entenda isso no reino espiritual. Quando o rei ele diz, eu não tenho como, eu não sei, eu não posso. Na verdade, ele está procurando uma ocasião para voltar aqui e devastar o pouco que ficou. Mas entenda, existem circunstâncias que Deus permite chegar até nós para que nós nos levantemos na autoridade da palavra. Quem anda nos propósitos dos caminhos de Deus não teme as circunstâncias deste caminho. Eu vou repetir isso. Quem anda nos propósitos do caminho de Deus não teme as circunstâncias do caminho. Aquele rei estava totalmente afastado da palavra. Mas havia alguém lá. Havia alguém ali ainda. A Bíblia diz que sucedeu, porém. Esse sucedeu é que a conversa chegou lá no ouvido de Eliseu. Versículo de número 8. Olha aí na sua Bíblia. Na minha Bíblia está assim, ó. Sucedeu, vírgula, porém, vírgula, que, vírgula. Tudo isso tem um motivo. A conversa foi chegando aos ouvidos de Eliseu. Então, você está sabendo que o rei rasgou suas vestes todas? Você está sabendo que o rei está andando desesperado? Tem alguém desesperado? Tem alguém cansado? O Senhor ministrou isso ao meu coração nessa manhã. Quando Eliseu, ele ouve que o rei de Israel rasgara as suas vestes, eu fico imaginando ele mandando um recado agora de volta. A Bíblia não fala quem levou. Eu acredito que foi Geazi. Eu acredito que foi ele. Aí ele manda um recado. Pergunta para ele por que ele rasgou as suas vestes. Veste fala de cobertura. Vestes fala de proteção. Vestes fala de autoridade. Vestes fala da postura que você apresenta. A primeira pergunta de Eliseu ao rei de Israel foi: por que rasgaste as tuas vestes? Porque está tirando de você a autoridade que Deus te deu. Por que na hora do desespero você toma a autoridade que Deus te deu e põe de lado e esquece para que Deus te chamou? A primeira pergunta que o profeta faz não foi de solução para o reino, mas foi de solução para o rei. Porque rasgamos as nossas vestes quando a notícia ruim chega. Porque rasgamos as nossas vestes quando algo
surpreendentemente vem diante de nós. Porque falamos que não é nossa responsabilidade resolver. Porque não tomamos o lugar que nos foi dado. Responda ao Senhor. Porque rasgamos as nossas vestes quando precisamos exercer a nossa fé. Porque rasgamos as nossas vestes quando alguém está precisando de nós. Essa foi a intenção da pergunta de Eliseu. Porque você rasgou as suas vestes, rei? Porque você está andando desesperado? Porque estão todos dizendo que tu rasgaste as tuas vestes? Essa foi a primeira pergunta. Mas a segunda mensagem que Eliseu envia ao rei não era uma pergunta. Não era uma pergunta. A segunda mensagem que Eliseu vai enviar ao rei é uma afirmação. Ele vai dizer ao rei: manda-o vir até mim. Diga-o para vir a mim. E saberá que há profeta em Israel. Quem saberá que havia profeta em Israel? E eu fiquei pensando nisso hoje. Quando Eliseu responde o rei e faz uma pergunta pessoal para o rei. Quantas vezes o Espírito de Deus nos pergunta a mesma coisa? Porque você está rasgando as suas vestes. E quantas vezes o Espírito de Deus, na mesma hora, não gera um ímpeto dentro da gente, dizendo: manda vir até você que você consegue resolver o problema. Chama para você a circunstância. Chama para você a responsabilidade. Quando Eliseu manda a mensagem ao rei, ele está dizendo: eu vou mostrar para você de que forma se governa. Eu vou mostrar para você e você saberá que o governo precisa estar diante da palavra. A nossa vida precisa estar diante da palavra. A nossa vida precisa estar governada pela palavra. A nossa vida não pode estar governada pela palavra de ninguém. A nossa vida precisa estar governada pela palavra. Eliseu manda a mensagem e vai dizer: deixa ele vir até mim e saberá que há profeta. Mas esse saberá tem uma dupla interpretação. Era uma mensagem para o rei, mas também era uma mensagem para Naamã. Naamã recebe o recado de Eliseu. E a Bíblia diz então que Naamã vai com seus cavalos e com seu carro, e ele para a porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro e falou para ele: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Agora vamos voltar para Naamã. Imagina comigo. O rei de Israel recebe a mensagem de Eliseu. Então, eu não posso fazer isso não, mas tem um aqui que falou, sei lá, vai lá, que ele falou que vai resolver o seu problema. Aí eu imagino agora Naamã cavalgando com a sua comitiva. Eu imagino ele no caminho pensando: bem, se o rei se desesperou, rasgou as suas vestes, me recebeu no palácio, ele sabe quem eu sou, muito mais esse profeta vai saber quem eu sou. Eu imagino Naamã pensando na sua cabeça: ele vai sair e vai falar algo para mim. Talvez vai botar a mão na minha cabeça, como você disse aqui.
Às vezes a gente está esperando Deus falar assim com a gente, né? Apontar o dedo. Mas Deus fala nas mínimas coisas. Às vezes Deus fala das formas mais simples. Às vezes até das mais simples. Deus fala através até de jumento. Deus fala conosco com coisas e pessoas. Eu fico imaginando Naamã fazendo um treino mental. Quando eu chegar lá, ele vai sair, vai falar comigo e eu vou ser curado. Ou eu vou chegar lá, ele vai impor as mãos sobre mim, vai passar alguma coisa no meu corpo e eu serei curado. Ou eu vou chegar lá, ele vai se curvar diante da autoridade que eu tenho, diante dos bens que eu estou levando, diante do ouro, da prata, das roupas, de tudo que eu estou levando. Ele vai se curvar diante dos presentes e eu vou ser abençoado. Claro, eu sei que eu vou sair daqui da maneira como eu estou pensando, mas a Bíblia diz que quando ele chega lá, Eliseu não sai. Eliseu não vai nem olhar na cara de Naamã para ver como é que ele era. E tem horas que Deus trabalha na gente dessa forma. Tem horas que Deus nos dá uma palavra e Deus não aparece. Deus fica quietinho olhando a nossa obediência. Diga comigo, obediência. Não, diga mais forte, fala obediência. Deus está de longe olhando a nossa obediência. Naamã chega, sai Geazi e diz: ó, o meu senhor falou o seguinte, para você ir e vai se lavar lá 7 vezes. Deita lá na água 7 vezes e vai ficar purificado. Próximo versículo 11 diz: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, colocará-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é a gente que escolhe o meio e como Deus fará milagre. Eu vou repetir isso. Não é a gente que escolhe o meio e como que Deus fará milagre. Tem muita gente deixando de servir a Deus porque Deus não fez conforme Ele quis. Tem muita gente deixando de ouvir o que Deus está falando porque simplesmente quando Deus começou a falar, não era como a pessoa imaginou. Já viu isso? Eu pensei que Deus fosse fazer de outra forma, não assim. Não sei. Não era bem assim que eu estava imaginando. Eu comecei a jejuar e já 2 dias aí o negócio ficou feio. Não era assim que eu estava imaginando. Eu comecei a fazer um propósito com Deus. Deu 1 semana, tudo deu errado. Não era assim que eu estava imaginando. A obediência a Deus te levará à vitória. A obediência a Deus te levará a um resultado favorável. Guarda isso. Naamã, ele fez uma interpretação errada das palavras. Ele não conseguiu entender que o final da palavra que ele recebeu é: você ficará purificado. E talvez o que você não consegue lembrar é o final que a palavra que Deus te deu. Eu quero que você aí onde você está no seu lugar, você se lembre da palavra completa que Deus falou. Porque os processos muitas vezes nos levam a esquecer o que Deus falou com a gente. E aí é onde a dúvida entra, aí é onde Satanás opera. Não é bem assim que Deus disse. Não foi bem isso que Deus falou. Não foi bem assim que você entendeu. Deus não está preocupado com o seu comodismo. Deus não está preocupado em ser legal. Deus é fiel. Deus não está preocupado em fazer você se sentir confortável no processo. A preocupação de Deus é cumprir a palavra por completo na sua vida. A vontade de Deus é cumprir esse processo. Mas quem vai tomar a decisão é você.
Naamã, ele começa a se indignar dentro dele, e ele sai, a Bíblia diz, e se foi, dizendo. Sabe o que é o se foi? Sabe quando você corrige um filho, o filho, isso aqui, já teve essa experiência, né? Às vezes você corrige os filhos, e aí os filhos, você tá falando e o filho já tá andando, ele nem termina de ouvir. Ele não consegue pegar a correção por completo para usar aquilo ali e fazer com que entenda na mente. Naamã, ele tinha um plano certo. Talvez você tá com um plano certo. Deus vai fazer assim, 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 não vai dar errado nada. E aí quando Deus não faz como a gente quer, a gente faz igual Naamã. A gente faz birra, bate o pé. Tá na hora de parar de fazer birra. Tá na hora de parar de sair resmungando, se indignar à toa. Porque no fundo quem não está entendendo o que Deus falou foi você. Quem não está conseguindo entender a palavra completa é a gente. Ele dizia nele mesmo, eu dizia comigo mesmo, certamente ele vai sair, te colocar de pé e vai invocar o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão. Quem falou para Naamã que Eliseu ia fazer isso? Diga comigo, a mente dele. E quantas vezes a nossa mente faz isso? Certamente Deus vai fazer isso. Não, certamente Deus vai fazer isso. Vai fazer isso. E isso aqui também. Mas não foi isso que Deus falou. A palavra de Deus para ele foi: vai e lava-te. Vai e obedece. Vai e faz. Vai e tome uma posição. Versículo de número 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damascos, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia me lavar eu neles e ficar purificado? Tem hora que a gente pergunta demais. Tem hora que a gente questiona demais os caminhos que Deus nos dá. Tem horas que Deus já falou pra gente que é cura. Observe a primeira palavra que Naamã ouviu foi: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a sua carne vai ficar restaurada. O que Naamã ouviu? Vai e se lava no Jordão. Você está entendendo o que Deus está falando? A gente só consegue ouvir a parte ruim. Às vezes a gente só se apega naquilo que é o difícil. Às vezes a gente só fica... Vou aqui usar o Rodrigo de novo. A gente fica só com o olho no retrovisor. Olhando, lá atrás aconteceu isso, lá atrás isso, mas lá atrás isso, lá atrás. Eu tô falando, olha o bendito para-brisa, olha pra frente. Olha pra frente. A palavra que Deus falou, olha pra frente. Aí de repente tem sempre alguém, né? Fala comigo, tem sempre alguém. Deus sempre põe alguém no nosso caminho. Tem sempre alguém que Deus usa. Tem sempre alguém que aparece para lembrar a gente alguns detalhes. A Bíblia diz de novo que ele vai e ele tá andando aqui, tá indignado. Imagina a cena, ele tá andando para lá e para cá indignado. Então ele fala a primeira, eu pensei que ele fosse sair e colocar a mão em mim. Aí depois ele volta. Não tem rio melhor lá em Damasco lá? Por que ele tá fazendo isso comigo? Por que ele tá pensando isso? É assim que Naamã estava. Eu quero que você entenda. E quem nunca fez isso? Só eu. Eu já fiz. Muitas vezes. Até que, versículo de número 13. E então chegaram-se a ele os seus servos. Tem sempre alguém mais ligado que a gente, não tem não? E chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias?
Isso aqui é amigo bom, né? Isso aqui é amigo bom. Entende do psicológico. Chegou pra ele e falou assim, ó. Tu é o cara, pensa comigo, se ele pedisse pra você invadir uma outra terra e ganhar uma batalha, ou ferir um inimigo, você não faria uma coisa dessa? Essa é a mente de Naamã. Os seus servos entendiam porque andavam com ele. Depois que ele faz essa pergunta, eles trazem Naamã pro natural. Ei, quanto mais isso aqui, quanto mais dizendo para você, lava-te e ficarás purificado. A lógica, todo processo que nós passamos no meio do processo que Deus prepara pra gente, é onde Satanás ele procura tirar a lógica das palavras de Deus para nós. Se Deus estivesse nisso, dava tudo certo. Não. Se Deus tivesse mesmo mandado vocês, não estava acontecendo isso. Não, se Deus estivesse nesse negócio, a porta estava aberta. Não, Deus não está nisso, não. São nessas coisas que o inimigo ele vai buscando brecha. Mas louvado seja Deus que Ele sempre levanta alguém para nos lembrar. Aqueles servos olham para Naamã e falam, quantas coisas mais difíceis você já fez. Quanto mais ir ali, se jogar naquela água 7 vezes. E a Bíblia diz que então ele desceu. Diga comigo, desceu. Essa palavrinha não está aqui por acaso. Quando eu cheguei aqui, na verdade em casa eu falei pro Guimarães, eu falei assim, eu quero chegar na igreja, eu quero orar. Não falei isso com você lá? Eu falei, eu quero orar lá na igreja. E eu dobrei meu joelho ali, eu comecei a falar com Deus, porque o Senhor havia me dado essa passagem, e o Guimarães não falou para mim, você vai pregar. E o Senhor havia falado algumas coisas comigo sobre isso. Essa palavrinha desceu. Não está aqui por acaso. Essa palavrinha está aqui para nos mostrar que a cura não estava na água. O milagre não está em pessoas. A solução não está na mão de ninguém. A solução, o milagre está na obediência à palavra de Deus. O milagre de Naamã não estava nas águas do Jordão. O milagre estava na obediência à palavra de Deus. Deus estava mostrando a ele que ele poderia ser um homem cheio de influência, de autoridade, mas se ele não fosse obediente, o que estava do lado de dentro ia consumir o lado de fora. Existem coisas que eu não vejo. Existem coisas que estão guardadas do nosso lado de dentro, que podem corroer a gente pelo lado de fora. E somente a submissão à palavra de Deus, somente diante da submissão, nós podemos receber milagre. Não adianta você receber a palavra de Deus e não colocá-la em prática. Eu tenho falado muito isso com o Senhor. Nós estávamos conversando outro dia e a gente até não foi uma brincadeira, na verdade foi um comentário que a gente estava fazendo e a gente perguntou, a gente falando, às vezes dá a sensação que a nossa igreja é batista. Eu falei, a nossa igreja nunca vai ser batista, a nossa igreja é pentecostal. Se depender de mim, a nossa igreja sempre será pentecostal. Mas está nos faltando a obediência à palavra. Está nos faltando a submissão direto à palavra.
Deus, Ele está nos chamando a descer nessas águas. Não é para apenas ser... Não tem ninguém com lepra aqui, não é isso que eu quero dizer. Mas é para sermos curados das coisas que estão querendo sair pelo lado de fora. É para recebemos da parte de Deus um milagre. Não é um milagre para que tenhamos coisas, mas é um milagre para que possamos dominar todas elas. É o milagre da obediência à palavra, para que nós possamos continuar andando nos processos que Deus tem para nós. O céu nos habilita as coisas sobrenaturais. Eu não sei quem precisa viver coisa sobrenatural. Eu preciso viver algo sobrenatural. A minha oração ao Senhor ali, dobrando o meu joelho hoje, foi essa. Eu falei, Senhor, eu quero ver o teu sobrenatural. Porque tem coisas que só o céu resolve. Tem coisas que elas... O que é o céu resolver, gente? Deixa eu explicar isso. É quando o céu se organiza debaixo da palavra que Deus dá. Quando Deus fala assim, vai, leva a mensagem. O céu se organiza e obedece. Quando Deus fala, agora eu vou abrir a porta, vou usar fulano, o céu se organiza, trabalha a favor daquele que nele espera. Você consegue entender isso? O milagre é o céu se organizando para trabalhar ao seu favor. Isso é milagre. O milagre não é aconteceu, não. O milagre, para acontecer, o céu trabalha organizado. O céu, ele resolve coisas que nós não podemos resolver. Você já teve a sensação de estar saindo para resolver algo e de repente o Espírito Santo de Deus falar para você assim, para e ora? Já teve essa experiência? E de repente você parou, você obedeceu, você orou e de repente chegou lá, o negócio foi outro. É o céu organizado. Você já teve a sensação de saber que só o céu pode resolver? Eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui. Fui orar para um irmão que... O irmão de uma irmã que havia caído lá que ele trabalhava na obra e caiu e bateu a cabeça no meio fio, assim. Ele caiu do teto e bateu a cabeça no meio fio. Bem, praticamente morto. Traumatismo craniano, perfurou os 2 pulmões, quebrou as 2 pernas, quebrou os 2 braços. Ficou no hospital. E aí ligaram lá em casa e disseram, vai desligar os aparelhos. Vão desligar os aparelhos, meu irmão vai morrer. Você pode ir lá orar. E Deus falou pra mim, não. Deus falou, você não vai hoje. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu não vou? Sabe por que eu como? Porque existem coisas que só o céu resolve. Não está em nós milagre. Ninguém aqui sabe fazer milagre. Ninguém aqui sabe. Alguém sabe fazer milagre aqui? Se alguém sabe fazer milagre, me mostra. A gente não tem receita para milagre. A gente não tem receita. Porque são coisas que só o céu resolve. Debaixo da obediência à palavra. Deus fala, o céu tem que obedecer. Deus fala, a terra se submete. Eu quero que isso entre na cabeça de vocês. Quando Deus falou para mim, não vá, eu fiquei muito envergonhada. Aquela mulher era amiga da minha mãe. Então causou uma circunstância muito chata dentro de casa. Eu falei, eu não vou. Deus falou, não, eu não vou. E ficou aquela coisa, sabe aquela coisa que você fica constrangida, a pessoa te cobrando uma coisa, porque você é crente, porque você tem que ir. E eu falava, não vou. Deus falou não, Deus falou não, Deus falou não. E passaram-se alguns dias, aquela mulher liga de novo. E quem atende o bendito telefone? Eu. E eu falei, meu Deus do céu. E ela começou a falar, e Deus falou, pega a sua moto e vai lá. Eu falei, agora, vai agora. Eu disse, olha, eu tô indo aí. Ela, você vai vir só pra dar as últimas palavras que vão desligar os aparelhos do meu irmão. Ela queria que a minha mãe fosse, minha mãe não tava em casa. E aí peguei minha motinha, cheguei lá no Santo Amaro, família toda embaixo, assim, do hospital. E quando eu fui passando, eu fui chegar pra procurar ela, porque ela era amiga da minha mãe. E aí quando eu fui chegando assim, todo mundo da família, sabe quando todo mundo te olha assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Uma hora dessa?
tipo, veio aqui pra quê? Pra, né, dar extrema unção. E aí, eu lembro que eu cheguei embaixo, assim, eu tava com a minha Bíblia. E aí, a mulher falou assim, vem, tá lá em cima ele, mas já vão desligar os aparelhos. Vamos ver se você entra. Eu falei, tá bom, vamos ver. E eu comigo, Deus, eu sei que o Senhor me mandou aqui. Eu sei que foi a tua palavra que me trouxe aqui. Eu sei que eu estou aqui debaixo de obediência à tua palavra. Subi o elevador com a irmã, com aquela mulher, e aquela mulher com uma cara, sabe assim, abençoada pra mim. E eu falei, Jesus do céu, tem misericórdia da minha vida. Eu não sabia mais se eu orava pelo homem ou se eu orava por mim mesma. E aí quando abriu, a enfermeira que estava naquela ala que fica, não é mais a UTI, já é mais uma parte onde realmente vão desligar os aparelhos, né? E ela olhou pra mim e falou assim, vocês crentes querem entrar aqui com tudo. A Bíblia não entra, nada entra. E nem você vai, só vai entrar uma. Eu falei, tá bom, eu vou lá. E aí quando eu entrei, passei aqueles corredores, aquela coisa fúnebre, que eu entrei, eu olhei aquele homem todo roxo, os aparelhos praticamente todos desligados, só havia um aparelho ligadinho que é o último, que geralmente eles desligam, com traqueotomia, com os 2 braços pendurados, as 2 pernas penduradas. Tava morto praticamente ali, azul. E eu olhei pra ele, eu olhei pra aquele corpo, e eu dei um passo assim pra trás, cruzei meus braços desse jeito assim, eu pensei comigo assim, Deus, o que eu vim fazer aqui? E nisso que eu falei, o padre entrou e deu jogou aquela aguinha, né? Tal, e veio, jogou pro meu lado também. E aí o Senhor falou pra mim assim, tá vendo? Você tá só olhando, ele já entrou e fez. E eu, mas o que eu faço? A primeira coisa que Deus falou pra mim foi, canta. E eu pensei, ele vai levantar. Se eu cantar, ele vai levantar. Com certeza, ele vai levantar. E eu cantei, com toda a minha fé eu cantei. Quando eu terminei de cantar, não aconteceu nada. Aí eu pensei comigo, não deu certo. E o Senhor falou comigo, pega o lenço que tá no seu bolso. Eu falei, lenço? Pus a mão no bolso da saia. Na verdade, eu andava muito com esses lencinhos assim, sabe? Lencinho de papel. Esses lencinhos pequenininhos. E aí tinha um lencinho dentro do meu bolso. E o Senhor falou pra mim, pega esse lencinho, Valéria. Pega esse lencinho e lamba o lenço. Lenço de papel, gente. Lamber lenço de papel. Aí eu comigo falo. Eu fiz assim. Aí Deus falou, Valéria, lamba o lenço. Aí eu... E fui enrolar. E Deus falou, Valéria, lamba o lenço. Aí eu lambi o lenço todo. Lambi o lenço. Literalmente. E Deus falou, enrole o lenço e ponha na mão dele e diga que eu sou Deus que salvo, cura e liberto e levo pro céu. Então eu enrolei o lenço. Ele estava com as 2 mãos penduradas. Ele estava com a mão engessada. E havia entre o gesso um espaço. Então eu fiz um tubinho assim, um negocinho assim, bem enroladinho. E enfiei dentro da mão dele assim. No que eu enfiei, eu disse pra ele, falei, olha, desse jeito assim, ele lá e eu aqui, né, toda a fé do mundo. Falei, Deus é Deus que salva, cura, liberta e leva pro céu. Porque aquela enfermeira tinha dito pra mim pra eu não tocar em nada, porque eles iam desligar os aparelhos. E não aconteceu nada. Aí eu falei, ei, Deus é Deus que salva, cura, liberta e leva pro céu. Mas eu falei nesse tom. E nada. E aí, de repente foi como se o Espírito de Deus assim acendesse dentro de mim, sabe? Eu percebi que a atmosfera em mim mudou. Algo mudou dentro de mim. Eu disse, não é possível eu ter pego a minha moto, ter vindo até aqui pra isso. Aí eu dei um passo assim pra perto, eu falei, ei! E mudei o tom de voz. Eu disse, ei! Deus me mandou aqui, Ele mandou te dizer que Ele é Deus que salva, cura. E aqui, gente, Ele aqui, eu falei, salva, cura e liberta, levar pro céu. O Senhor tá me ouvindo? Abre o olho em nome de Jesus. E Ele fez assim,
Gente, quando ele fez aquilo, que ele abriu o olho, meu corpo começou a tremer. Eu fui me perdendo dentro daquele quarto enorme. Eu dei um passo para trás, eu não sabia para onde ir. E de repente os aparelhos começaram, todos os aparelhos ao mesmo tempo começaram a fazer barulho. E eu olhei para ele, eu disse: o senhor está me ouvindo? Pisca o olho. Ele começou a piscar o olho. Eu disse: olha, o seu caso é muito ruim, provavelmente o senhor vai morrer. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus salva, cura, liberta você. Eu só quero aceitar Jesus agora. Pisca o olho mais uma vez. Ele começou a piscar o olho. Foi a oração mais rápida para alguém na minha vida. Eu disse: Senhor, perdoa os pecados dele, escreve o nome dele no livro da vida. Senhor, perdoa. Nisso a enfermeira entrou. Perdoa o nome dele da vida, mas só tem poder para curar, e tirar ele desse lugar. Aí quando eu saí aqui, a enfermeira me pegou aqui na porta. O que você fez? Eu falei: não fiz nada. De repente eu só orei. E de repente os negócios começaram. Sai. Veio mais outro enfermeiro. E aí eu desci apavorada. Na verdade eu demorei para descer porque eu me perdi, porque eu não sabia mais para onde ir. Mas eu estava tão apavorada com o que eu tinha visto. E quando eu desci, a família inteira, quando a família me viu, começou: ele morreu. Começou aquela coisa de desmaiar pra cá, de chorar pra lá. E eu disse: ele abriu o olho. E aí todo mundo, né, foi aquela corrida. E eu voltei pra minha casa, com a minha motinho. Não sei como eu voltei do Santa Mara até minha casa. Mas no caminho, eu comecei a agradecer a Deus por ter ouvido o não. Por ter sido obediente lá no não. Escuta. Passado 2 dias, a irmã dele liga novamente lá em casa. E ela liga gritando, meu irmão. Eu digo: irmã, pelo amor de Deus, o que aconteceu com seu irmão? Eu pensei que ela ia falar: meu irmão morreu. E ela disse: o meu irmão está em casa. E eu perguntei para ela: mas o que aconteceu? E ela disse: quando você saiu e a gente subiu, o meu irmão já não estava mais. As máquinas começaram a dar sinais vitais. E aí então levaram o meu irmão para fazer um tomo. E quando passaram com o meu irmão na tomo, a costela que tinha perfurado o pulmão não estava mais. Os ossos das pernas, aleluia, que estavam quebrados não estavam mais. Os ossos dos braços não estavam mais. E dali foi tirando as coisas dele, ele foi pro quarto naquele mesmo dia. E no dia seguinte, ou seja, 2 dias depois, ele estava em casa. Eu não sei se você crê. Eu não sei qual tipo de milagre que você está pondo na sua cabeça que Deus pode fazer. Eu não sei qual é o caminho que você está pedindo para Deus fazer milagre. Ou qual é a história que você está contando para você mesmo de que Deus vai fazer dessa forma. Mas deixa eu te falar, existem coisas que só o céu resolve. E a maioria das vezes não será como você planejou. A maioria das vezes não vai ser da maneira como você está falando. Você está entendendo isso? Porque quando o céu resolve, é a vontade de Deus sendo plenamente feita. Naamã, ele dá ouvido aos seus servos. E então ele desce. O descer fala de soltar as suas convicções. O descer fala de soltar as suas próprias vontades. Porque eu sou assim, eu sempre fui assim, eu vou ser assim. Porque eu penso assim, tem que ser assim, dessa forma. Se não for assim, não quero. E a Bíblia diz que ele mergulhou. Ele se molhou inteiro. E por 7 vezes. E a Bíblia diz que conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Eu não sei até onde vai a sua fé hoje. Eu sei onde vai a minha fé hoje. Eu sei quais são as áreas que eu preciso descer e mergulhar. Eu sei quais são as coisas que em oração eu tenho falado ao Senhor
Porque no meu plano era uma outra coisa. Mas eu estou disposta e disponível para passar o processo. Para obedecer e ver o céu agir. Para obedecer e ver o céu resolver coisas que eu não posso. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Ainda tem profeta. Ainda tem profeta. Deus nos chama nessa noite para declarar que tudo isso aí que você precisa, só o céu pode resolver. Seus planos, a maneira como a gente se coloca, né? Que a gente pensa que Deus vai. Hoje Deus está falando assim, ó. Você está disposto e disponível? Então desce. Você quer milagre? Então desce. Você quer mudança? Então desce. A sua obediência à palavra vai trazer o milagre. Diante do céu, tudo tem uma segunda chance. Tudo. Diante do agir do céu, tudo tem uma segunda chance, diz o Senhor hoje aqui. Quais são as áreas? Ou qual é a circunstância? Ou qual é a necessidade? Eu quero convidar você a vir ao altar de Deus. Deus está falando que não é necessário você rasgar as suas vestes. Não é necessário você andar desesperado. Não é necessário você não governar. Deus quer que você governe sabendo que a palavra foi Ele quem deu. E eu quero orar pela sua vida. Quero declarar sobre a sua vida a sujeição total à palavra de Deus. E eu não vou me delongar.